Quedas de conexão, lentidão sem motivo, equipamentos que vivem fora do ar. Tudo isso pode ser causado por falhas simples de configuração. Hoje vamos te mostrar os erros mais comuns que detonam a performance e a estabilidade de uma rede e, claro, como você pode evitar cada um deles. Meu nome é Lucas, estou aqui com o Lira. Esse é o sexto vídeo da nossa trilha de redes. Nós começamos construindo a rede do zero e hoje nós vamos mostrar os erros comuns que você pode estar enfrentando no seu ambiente. Bom, aqui no nosso cenário, nós temos então toda a parte de validação que nós fizemos anteriormente. E aqui nós vamos adicionar alguns problemas que você pode encontrar. Tudo isso também no IVNG, de uma forma simulada. Então, aqui indo para o nosso ambiente, nós temos aqui o cenário que a gente está utilizando hoje. E um dos problemas que comentamos nos episódios anteriores era o administrador de rede para tentar solucionar um problema específico que ele estava enfrentando no seu ambiente. Ele foi lá e desabilitou o Spanning Tree em todos os suítes. Porém, a rede dele estava configurada dessa forma, né? Estava conectada em anel aqui, para fazer redundância, enfim, né? Dependendo do cenário ali, isso aqui faz sentido. E aqui ele começou a ter problemas, certo? Um outro problema aqui que nós vamos mostrar é de uma necessidade de adição de portas em um local onde o próprio usuário do ambiente, pode ser aí da parte administrativa ou do TI, ele foi lá e adicionou o roteador para jogar o Wi-Fi ou simplesmente para ter mais portas disponíveis naquele local. E esse roteador ele estava ali com as configurações padrões do ambiente. O roteador estava configurado ali a parte de DHCP server e começou a injetar, né, a enviar os pacotes de DHCP para o ambiente e você começou a ter problemas com isso. Né? A gente vai mostrar alguns problemas que isso pode gerar, tá? E a solução disso também. Tá? E o terceiro caso é o caso de looping. Aqui pode ser uma pessoa que achou que o cabo estava mal conectado e conectou aqui uma porta na outra ali no próprio switch, tá? Isso aqui pode ser tanto ali na saída das conectividades ali do computador mesmo ou no próprio rack, tá? E aqui a gente vai mostrar como isso pode acontecer, né? O que precisa estar configurado ou não configurado para que isso ocorra. Então o nosso cenário de hoje vai ser esse. Então, vamos lá, pessoal. A gente está aqui com o Eve, tá? A gente já fez essa conexão entre os switches, certo? Seguindo ali o desenho que o Lucas mostrou da nossa topologia. E se a gente for recapitular aí os episódios anteriores, o que a gente fez? A gente configurou todos esses equipamentos aqui seguindo boas práticas, né? Recomendações aí que a gente costuma aplicar em redes de produção mesmo. Então, o nosso root, o nosso core, esse switch aqui que é o nosso core de rede, ele tá com prioridades do spanning tree, com a prioridade mais baixa para essas VLANs aqui da topologia, tá? Que estão aqui na tabelinha aqui em cima. Então ele efetivamente ele foi eleito root para essas VLANs e o nosso spanning tree aqui vai acabar alocando essas interfaces de acordo com isso. Então essas conexões direto para o core, elas vão ser nossas root ports e elas não vão ficar blocking, por exemplo, certo? Mas tem algumas coisinhas mais a mais que a gente vai precisar olhar aqui, que é o seguinte, ó. Vamos começar aqui pela esquerda, tá? Switch de acesso 01. Então é o seguinte, a gente tem aqui todas as VLANs sendo permitidas nesses trunks, certo? E aqui no switch de acesso 1, aqui da esquerda, se a gente for dar um show spanning tree e olhar aqui, vamos olhar todas as VLANs, menos a 1, né? A VLAN 1 a gente não permite aqui no trunk, então ela não se encaixa aqui na validação que a gente quer fazer, tá? Mas vamos pegar as VLANs aqui da nossa topologia. 1010. Eu tenho lá a porta 0 como uma root port e forwarding, tá? A root port não quer dizer que esse switch é o root. Ela quer dizer que eu enxergo o BPDUs do root, do switch que é o root, nessa porta, certo? Então ele acaba definindo ela como root, porque ela é a que está mais próxima do switch que efetivamente é o root da topologia. E a porta aqui entre os switches, que é a 01, ela está designated e forwarding. Tá? Então ela não está sendo bloqueada aqui nesse switch. Mas ao mesmo tempo a gente não está vendo nenhum problema aqui, né? Não está vendo nenhum comportamento de loop nem nada do tipo. O switch continua operando normalmente aqui pra gente.
Se a gente for olhar aqui no switch de acesso 2, show spanning tree, exceto da VLAN 1, né? Na 1010. Então a gente tem lá porta 00 como root, certo? Root port, mesma coisa. Então esse aqui é o caminho mais curto até o root. E eu tenho a porta 01 como alternate e blocking, tá? Então o que que aconteceu aqui? Esse switch ele detectou que eu tinha um loop aqui, porque ele está recebendo aqui nessa porta os mesmos BPDUs que ele está recebendo aqui, né? Nessa VLAN aqui em específico, mas nas outras, se a gente for olhar, vai estar o mesmo comportamento. Então ele bloqueou ela para não ter o loop aqui aberto. E ela é uma porta alternate. Isso quer dizer o seguinte, se essa porta aqui que fala com o root, por algum motivo tiver a comunicação aqui interrompida, né? Seja eu dar um shutdown na porta, ou alguém ir lá no switch físico, né? Remover o cabo, ou cortar o cabo, seja lá o que for. Essa porta 01 entre os switches, ela vai entrar em forwarding e vai começar a encaminhar pacote aqui, tá? Aí aqui pode surgir uma dúvida, né? Por que isso no switch de acesso 2 é onde bloqueia a porta e não no 1? Se a gente só tem configuração de prioridade aqui no root, né? Então pode acabar surgindo essa dúvida aí. Qual que é a resposta disso? É o nosso Bridge ID, tá? O Bridge ID dos switches. Então todo switch tem lá um MAC address fixo dele, né? E esse MAC address ele vai ser utilizado aqui no Spanning Tree como o Bridge ID do equipamento, mas ele é um dos critérios para eleição de prioridade. Se eu não tiver o valor priority setado, como a gente tem no caso do root, né? Aqui no root, vamos pegar show spanning tree aqui, na VLAN 1010, a gente tá lá com a prioridade 0, né? Lembra, a gente viu esse conceito aqui no episódio anterior. Então ele está me mostrando priority 1010, porque ele pega o valor de prioridade mais o ID da VLAN para compor esse número que ele vai usar. Então, se a gente for olhar na configuração mesmo, né? Opa, pipe include spanning tree. A nossa prioridade é 0 em todas as VLANs no root. No switch de acesso a gente não tem essa configuração. Mas aqui o critério para ele definir qual dos dois vai bloquear a interface, qual dos dois tem maior prioridade, né? É o Bridge ID. Então aqui a gente está vendo isso na prática. O switch de acesso 1, ele tem o Bridge ID, que é esse valor aqui, final 1500. E o switch de acesso 2, ele tem o valor final 2500 para o Bridge ID. Então aqui ele acaba tendo uma prioridade menor e ele bloqueia a interface dele aqui nesse lado. Tá? Se a gente quisesse fazer um teste ou simular, o que eu poderia fazer? Eu poderia de duas formas aqui, ou nesse switch aqui, eu seto um valor de prioridade mais alto que o padrão, que é o padrão que o 01 está usando, né? Então, por exemplo, se eu estou lá com 32.000, né? 32.768, eu venho aqui no switch de acesso 2 e seto um valor um pouquinho abaixo desse. Aí ele vai ter mais prioridade. O que vai acontecer? Isso vai inverter. Essa porta aqui ficaria bloqueada. E eu posso fazer o contrário também. Eu posso vir aqui no switch 1 e botar um valor mais alto do que o padrão. Posso botar aqui o valor mais alto possível, por exemplo. Né? Mas aí aqui ia ver o contrário, né? Esse switch aqui passaria a ter mais prioridade. E nada disso está afetando o root. O root ele ainda entende que ele tem prioridade menor do que os outros. Então aqui nesse switch eu não tenho nenhuma porta sendo bloqueada também. O nosso loop, efetivamente está sendo parado porque aqui nessa porta ela entrou em bloco. Tá? Então um conceito bem importante é isso, é o funcionamento, é a operação do spanning tree. É importante entender esses conceitos para entender como que a rede se comporta, né? Então podem ver, a gente fez configurações bem simples, na verdade. Bastante simples aqui, a gente tem o mínimo possível para a rede operar como a gente quer. Mas entendendo aqui os conceitos, a gente consegue ter essa diferenciação. Poxa, por que essa porta bloqueou e não essa? Né? Então é importante entender isso também. Né?
Então agora vamos simular um problema aí que a gente também comentou em outros episódios, que é muitas vezes o pessoal acaba tendo algum problema de rede, não vai a fundo para resolver e por algum motivo decide ir lá e desabilitar um protocolo desses, né? E o que que acontece aqui nesse caso? Vamos fazer um teste aqui na prática. Aqui a gente está olhando o switch aqui da direita, né? O 02. A gente tem lá as Spanning Tree Mode Rapid, né? Que lembra que a gente configurou em todos os switches. Mas o que que ele... Vamos dizer que por algum motivo a pessoa vai lá e ela desabilita aqui o Spanning Tree para todas as VLANs. Opa. Desabilita o Spanning Tree para todas as VLANs aqui no switch de acesso 2. Tá? O que que vai acontecer? Esse switch ele não vai mais encaminhar BPDUs. Então nem o core, nem o switch de acesso 1 vão saber que tem um switch conectado aqui. Eles sabem que tem uma conexão, né, de camada 2. Ele tem lá a porta configurada como um trunk, onde a gente passa todas as VLANs da topologia, né? Não toda a lista de VLANs, mas sim as VLANs da topologia. E a gente está passando para cá e o root também está passando para cá. Então o que que acontece agora? Essa porta ela não está mais blocking, né? Se a gente for olhar aqui no switch de acesso 02, eu não tenho mais nenhuma instância de spanning tree rodando. Então essa porta ela não está mais blocking. Se eu for olhar aqui no switch de acesso 1, o que que vai acontecer agora? Vamos pegar uma VLAN aqui de exemplo, a 1010. Esse cara agora bloqueou uma porta. Que essa porta ela não estava bloqueada. Se a gente até rolar a tela um pouquinho para cima que a gente vai ver, ó, a 01 estava forward. Mas o que que aconteceu aqui? O spanning tree segue operando nesse equipamento. Então ele sabe que isso aqui era um loop, porque ele recebeu o BPDUs dele mesmo aqui. O que que aconteceu, né? Ele mandou o BPDU para o root mandou para cá, e esse switch não tem mais spanning tree, ele simplesmente passou para cá também. Esse cara aqui, enxergando isso, ele acabou bloqueando essa porta. Tá? Então a gente está parando o loop aqui agora. Certo? O que que eu teria que fazer agora? No spanning tree VLAN 1 até 4094. E agora o que que vai acontecer lá no root? O que que vocês acham que acontece? A VLAN 1, lembrando que a gente não permite no trunk, né? Então não vamos olhar ela. Olha só. A gente já está vendo um problema ocorrendo aqui. O próprio root está detectando que o BPDU que ele enviou para cá está chegando de volta aqui para ele. Né? Então essas portas entraram em blocking agora. As duas portas, inclusive. Vamos filtrar só pela VLAN aqui para ficar mais limpo. Ó, 1020, 1010. Agora ele terminou de fazer a convergência, né? Então, podem ver que aqui no início, a gente por alguns segundos aqui, as duas portas ficaram blocking, certo? Ele até estava mostrando aqui como peer-to-peer dispute. Essa porta aqui já tinha ficado em blocking mesmo, como backup. Mas agora que ele terminou a convergência, ó, a gente tem lá a porta 01 como designated e forwarding e a porta 02 blocking. Tá? Aí aqui nesse caso, os dois switches aqui não falam mais spanning tree, o root ainda fala, né? Então ele está enviando BPDUs para as duas portas e está recebendo nas duas portas BPDUs dele mesmo. O que acaba acontecendo aqui? Pela prioridade da porta, do número menor da porta aqui, ela acaba sendo eleita para ficar forward e a outra porta que entra em blocking. Né? Então, de novo, aí mais um critério aí de eleição, né? Para qual porta ficaria blocking ou forwarding. Eu posso manipular isso depois aí com o custo da interface, mas aqui não é o caso, né? A gente queria só demonstrar aí o comportamento. Eu poderia ainda ir além e desabilitar o spanning tree no próprio root, né? Que é o que a gente vai fazer agora. E aí lembrando que a gente tem o looping aqui efetivamente aberto, né? Eu tenho todos os links encaminhando o pacote. Aqui é possível que a gente está num ambiente virtualizado, né? É possível que essas caixas até cheguem a crashar, né? Apesar que aqui a gente não está gerando tráfego nem nada disso, é só
o próprio tráfego de controle, né? Mas aí vamos ver aqui, ó. Não tenho mais SpanNT rodando. Se eu pego aqui a estatística da interface, dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vamos pegar 0,1 e 0,2. Vamos só aumentar aqui a frequência da estatística. Olha só, um comportamento típico aqui de uma rede que está com um loop. Eu tenho uma interface... Aqui na topologia é muito fácil, né? A gente está num laboratório, é muito fácil. Eu sei que eu não tenho nada de aplicação rodando nessa rede, não tenho tráfego nenhum aqui de produção, e eu estou vendo um consumo estranho aqui nas minhas interfaces do core, né? Numa rede real, como que a gente identificaria isso? Geralmente, né, o comportamento é de uma das interfaces ela vai ter um input muito alto e a outra interface, aí depende, né? A gente pega um switch de 48 portas, poderia ser qualquer outra porta que está envolvida aqui nesse loop, né? Mas eu teria uma interface com um input bastante alto e outra interface com um output bastante alto. E aí nos outros switches, se eu for avaliar, o comportamento é o mesmo. Eu teria um input muito alto de um lado e um output muito alto do outro lado. Né? Mas olha como é difícil a gente identificar isso, né? E pode ver que aqui vai só aumentando, né? Eu tenho aí vários problemas acontecendo aqui ao mesmo tempo agora. A gente tem aí broadcast storm, né? Se eu ligar uma máquina aqui e ela começar a pedir IP ou qualquer broadcast que ela mandar aqui, esse tráfego vai ficar rodando aqui infinitamente, né? A nossa rede ela não está mais numa condição estável. Olha só, eu tenho aqui praticamente 7 mega em cada direção no ambiente virtual aqui que eu não tenho nada rodando, né? A gente pode até ir além, a gente pode inclusive fazer o seguinte, ó, desabilitar, desligar todos esses equipamentos aqui, se vocês não acreditarem no que a gente está falando, né? Vamos fazer um teste aqui na prática, ó. Tá tudo desligado. E eu tô ainda vendo tráfego alto aqui, ó. Batendo aí quase 6.500 aqui, 7.000 pacotes por segundo. Por que que acontece isso? Porque esses equipamentos eles estão gerando CDP, né, ou com outro tráfego de controle aqui. Acho que praticamente agora só o CDP aqui, né, a gente tá com a configuração bem padrão, mas isso vai ficar rodando eternamente aqui. Apesar do equipamento, recebi um CDP, né? Ele vai interpretar isso, mas ao mesmo tempo ele vai encaminhar para outra porta, porque justamente eu não tenho aqui o spanning tree bloqueando, né? Um broadcast é a mesma coisa. Essa máquina vai pedir IP. Isso vai chegar até o core, que é o nosso DHCP, ele vai responder, mas esse broadcast ele vai continuar rodando aqui. Vai ter essas características aí de broadcast storm, né? Que é a definição desse tipo de evento, né? Que é um problema bem grave que numa rede de produção a gente já viu em alguns casos, alguns equipamentos acabam sendo um pouco mais sensíveis a esse tipo de situação. Por exemplo, quando a gente tem lá, ainda é comum de ver, equipamento que opera em half duplex. Por exemplo, catraca de acesso, esse tipo de equipamento um pouco mais antigo, a gente já viu casos aí onde uma condição como essa acaba deixando esse equipamento indisponível. Porque o half duplex ele fica o tempo inteiro recebendo pacote naquela interface do próprio switch, né? Então, por exemplo, eu estou recebendo um broadcast. Qual que é o comportamento do switch? Ele vai encaminhar isso em todas as portas, né? Naquela VLAN. Inclusive numa porta que pode estar um equipamento desse. Né? Então ele vai ficar o tempo inteiro recebendo lá pacote e nunca vai enviar efetivamente. Né? Então, um problema grave aí. Então vamos fazer mais um passo aqui. Ó. A gente vai usar agora a ferramenta de captura aqui do Eve. Ele está integrado com o Wireshark. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma captura aqui no... Vamos fazer no core. Na porta 01 do core. Certo?
E na porta 02 também. Eu consigo abrir mais de uma ao mesmo tempo aqui, ó. 02, certo? Só jogar aqui um pouquinho pro lado. Olha só. Se a gente for analisar, são... Claro que lembrando, né? A gente está num ambiente que é muito fácil, é muito controlado, né? É muito fácil de analisar, mas vocês podem ver que eu tenho um tráfego aqui que nunca chega no destino, né? Ou até chega, mas isso vai ficar rodando para sempre aqui, eternamente. Então imagina esse tipo de problema numa dimensão maior, né? Numa rede onde às vezes eu tenho vários equipamentos conectados. Aqui a gente tem só esses 3 switches, né? Imagina aí equipamentos onde a gente já viu alguns casos aí, né, Lucas, com 10, 15 equipamentos formando um anel de rede. De novo, né? O problema é baseado aqui no L2, né? Em camada 2, numa rede que tem sérios problemas aqui de escala, né? Enfim, até de resiliência dessa rede, né? Pode ver, um simples erro de configuração aqui causaria esse tipo de problema. E um outro ponto que a gente acaba vendo aqui também, né, Lira, é que às vezes o que acontece não é em todas as VLANs que o pessoal desabilita, às vezes habilita só em algumas, né? E isso também pode acontecer esse tipo de problema, né? Às vezes a pessoa vai lá e desabilita só numa rede específica, mas se for fazer uma captura no Wireshark ou fazer, se investigar a fundo como estamos fazendo aqui nesse ambiente, o problema vai ser o mesmo, a gente vai ver as mesmas características. Não, com certeza. Aqui, apesar da gente ter desabilitado em todas as VLANs, né, bem o que o Lucas falou, se eu tivesse esse problema ocorrendo em uma VLAN, ele ia acabar ocorrendo numa escala um pouco menor, mas o problema ainda está ali, né? Eu ainda teria toda essa quantidade de tráfego aqui no meu switch, que vocês podem ver, ela não diminui, né? Então, olha só o tanto que eu estou consumindo aqui de um link que na nossa topologia aqui já é um problema, eu tenho apenas uma conexão com uma taxa bastante alta de tráfego aqui que não é nenhuma aplicação rodando, né? Não é a rede operando, é realmente um problema que foi causado aqui e ele não vai se solucionar sozinho. A não ser que eu vou lá e removo um desses cabos, ou que eu habilite o spanning tree, configurando a rede da forma que eu devo fazer, né? Esse problema vai ficar aqui eternamente, aí até o equipamento em algum momento crashar ou causar um problema mais sério aí às vezes, problema de negócio mesmo, né? Um setor da empresa acaba parando, algumas funções ali o pessoal precisa fazer, não vai estar disponível, porque a rede está com um comportamento aí que foi causado por um erro, né? Então, não desabilitem o spanning tree. Configurem corretamente, né? Numa rede, aí depois isso a gente vai acabar entrando em outros episódios, um pouco mais para frente, mas digamos que eu preciso expandir essa rede, né? Crescer ela. Preciso de mais redundância, preciso de mais capacidade, preciso adicionar outras áreas aqui nessa rede, né? Outros setores, enfim. Tem várias formas de fazer isso, de como desenhar essa rede para evitar que um problema como esse ocorra, né? E além de outras questões, a questão de performance também, mas isso a gente vai acabar abordando um pouco mais para frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui no Switches a gente já reconfigurou o Spanning Tree, certo? Mas vamos simular uma das situações que o Lucas comentou, que é um funcionário, uma pessoa que tem acesso ali ao ambiente físico, foi lá e conectou um cabo em uma porta e outro cabo em outra porta do mesmo equipamento. Né, isso aqui a gente comentou nos outros episódios também, aconteceu uma situação real, onde tinha uma bancada de trabalho com algumas portas de rede. Por coincidência, essas portas estavam conectadas no mesmo switch e um funcionário simplesmente brincando com um cabo de rede conectou um cabo, uma ponta em cada porta daquela bancada. O switch não tinha exponente configurado, isso causou uma parada na rede, né, de produção. Então vamos simular isso aqui. Ó. Aqui no Eve a gente consegue usar esse equipamento do tipo Bridge, que eu vou inclusive dar o nome de loop aqui para ele.
É um equipamento de camada 1 aqui que o Eve permite que a gente adicione. Ele não tem VLAN, não tem nada aqui. Então ele simplesmente vai receber um pacote numa porta e vai passar para todas as outras portas. Tá? Como um hub mesmo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar duas portas aqui no mesmo switch. Certo? Agora eu vou ligar esse switch de novo. Essa bridge aqui ele não tem nenhuma configuração, eu não consigo fazer nada aqui. Como se fosse um equipamento não gerenciável, digamos, né? Então vamos ver o switch 2 voltando aqui. Já voltou. O que vai acontecer? Só preciso ver aqui a porta 02 e 03. Elas estão na VLAN 1, né? Configuração padrão. Então o que eu vou fazer? Interface range 02 e 3. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Vamos colocar na 1010 aqui, que está sendo a nossa cobaia, né? Show Spanning Tree VLAN 1010. Então aqui a gente conectou essa bridge, né, em duas portas do mesmo switch. Essas portas estão como acesso na VLAN do administrativo, na VLAN 1010. E aí eu estou vendo aqui o Spanning Tree de novo em ação. Estou vendo aqui as duas portas aqui no começo elas acabam ficando em blocking, mas em seguida uma delas, ó, agora entrou 02 em learning, ele vai acabar colocando uma delas em forwarding. Ó, então tá lá, ó, a porta 02 entrou em forwarding, né? Por quê? Por que a 02, né? É o mesmo caso do que a gente falou aqui para o root. O port priority aqui nesse caso acaba sendo menor para a 02 e aí ela tem prioridade sobre a 03, por exemplo. Então a 03 fica blocking e a 02 forwarding. Se a gente quiser fazer um teste aqui, né, só para validar isso, eu posso ir na 02, por exemplo. Eu poderia fazer duas coisas, né? Ou eu reduzo o valor de priority da 03, fazendo ela ganhar da 02, ou eu aumento o da 02, né, que é o que eu vou fazer aqui. Então, spanning tree port priority, vamos jogar o maior possível aqui, 240. E aí eu vou dar um show spanning tree VLAN 1010. Ó, o que vai acontecer? Ela voltou para o estado de eleição aqui, então ele ainda está convergindo, né? Ó, as duas ficaram blocking temporariamente. A 03 entrou em learning, a 02 já está em blocking. Ó, ela estava forwarding antes, então ela já entrou em blocking. Essa aqui ainda está learning, vai entrar em forwarding em seguida aqui. Ó, então eu acabei de inverter aqui, manipulando aqui o port priority do spanning tree, né? Aí até vale a pena, então aqui a gente validou o funcionamento, validou como manipular isso também, né? Mas vale a pena deixar um alerta, assim, então o que eu diria é evitem de fazer esse tipo de configuração. Aqui a gente está fazendo simplesmente para demonstrar, né? O que a gente quer aqui é validar o funcionamento e demonstrar o funcionamento. Mas em um ambiente de produção que dependa desse tipo de configuração para funcionar, começa a ficar bastante sensível, né? Começa a ficar um ambiente bastante frágil, inclusive, eu diria. Então busquem alternativas aí, começando pela própria arquitetura e o design da rede, né? Para que eu não precise ter esse tipo de dependência desses protocolos, né? São protocolos legados, aí a gente já falou disso nos outros episódios. Então, vamos buscar alternativas mais modernas e que a gente vai começar também a explorar nos próximos episódios. Um outro problema aqui que a gente teria, digamos que por acaso, por algum motivo, seja qual for, eu vou lá e configuro essas duas portas com o BPDU filter. A gente está vendo aqui, uma delas acaba ficando blocking porque o spanning tree está funcionando, né? Mas digamos que eu configuro como o BPDU filter, né? O que vai acontecer? Eu vou ter um loop aqui. Efetivamente, nesse switch eu vou ter um loop acontecendo. As duas portas vão ficar em forwarding e aí eu já vou começar a ter problemas. Então, às vezes um próprio erro de sintaxe, né? A gente quer configurar uma coisa, mas por algum motivo vai lá e bota o BPDU filter ao invés do BPDU guard, né? Que nesse caso aqui seria um aliado, né? O BPDU filter aqui ele causaria problemas, né, pra gente. Então, bastante cuidado, né, com as configurações. Agora a gente vai simular um outro caso
que a gente comentou nos outros episódios e o Lucas, inclusive, estava falando agora no início desse nosso episódio, que é um usuário, por algum motivo ele foi lá na estação, na mesa dele tinha um ponto de rede, mas ele precisava de mais alguns pontos, mais algumas conexões de rede lá. Então o que ele fez? Ao invés de acionar a TI, pedir apoio, né, pedir uma expansão, enfim, ele foi lá por conta própria, ligou um roteadorzinho residencial no ponto de rede dele para ele ter mais portas disponíveis. Só que aí, qual que é o problema aqui? Esses roteadores residenciais, muitas vezes eles vêm com um serviço de DHCP habilitado. Então o que a gente vai simular agora aqui na prática? A gente vai simular que eu tenho um servidor de DHCP aqui na rede entregando IP, que não é o servidor de DHCP que eu configurei. Então o que vai acontecer? A gente vai ver na prática aí esses meus computadores aqui com a possibilidade de acabar recebendo um IP desse servidor, desse roteador, que não é o IP da minha rede, enfim, que vai acabar não sendo roteado para cá, ele vai usar esse equipamento como gateway, e eu vou acabar enviando tráfego para cá e o tráfego não vai chegar a lugar nenhum, além de outros problemas de segurança que isso poderia introduzir, né? Então vamos aqui no roteador, porta 00, vamos colocar aqui 9268 1.1, bastante comum, né, nesse tipo de equipamento, no shutdown. Eu vou inclusive desabilitar o CDP aqui, tá? Só para realmente estou simulando um equipamento bastante básico aí com que ele por acaso ele vai ter um DHCP habilitado, tá? Então vamos aqui, ó, IP DHCP pool DHCP indesejado, vamos chamar ele network 926810. Ele mesmo vai ser o gateway e ele vai entregar lá, poderia ser ele mesmo o DNS, né? Tá? Digamos que ele está fazendo um serviço aí de proxy, alguma coisa assim de DNS. O que falta aqui? No nosso switch de acesso 2, a porta 1/2, onde esse roteador está conectado, ela está lá na VLAN 1010, Mode Access, o Spanning Tree Port Fast e inclusive o BPD Guard, a gente está com ele configurado aqui nas portas de acesso. Tá? Nas nossas portas de acesso a gente está usando o BPD Guard, porque se por acaso eu conectar um switch que fala Spanning Tree, essa porta ela seria bloqueada, tá? Pelo Spanning Tree no meu switch de acesso. Então ele detectou que tem um switch conectado aqui em uma porta que não deveria, ele bloqueia. Mas não é o caso aqui, né? Aqui a gente vai ver o problema agora com o DHCP mesmo. Tá? Então vamos ligar esses hosts. Vamos ligar inclusive o servidor aqui. E vamos fazer uma captura. Vamos capturar aqui no roteador mesmo. Porta 0/0. Vamos avaliar aqui o que vai acontecer. Ele vai receber bastante tráfego de controle aqui, ele vai receber a ARP, enfim, os próprios BPDUs que esse switch aqui gera, ele vai acabar enxergando aqui no roteador também. Vamos deixar ele capturando aqui. Vamos fazer um filtro aqui, na verdade, por DHCP. E olha só que interessante. Ele já está recebendo alguma coisa de tráfego de DHCP aqui, mas vamos fazer um outro teste aqui. Vamos pegar o ADM01. Aqui, por sorte, a gente está ainda recebendo IP do próprio switch core, tá? Então vamos lá para nossa simulação, né? A gente está vendo que o roteador ele está inclusive já enxergando algumas requisições da DHCP batendo aqui nele, certo? Aqui na nossa captura. E ele inclusive vai passar a oferecer IP aqui. Vamos fazer um teste aqui no ADM02, que a gente está conectado aqui embaixo, ó, nessa máquina, certo? pconfig/renew, solicitando IP aqui. E o nosso roteador está lá oferecendo IP. Então, ó, ele está oferecendo 1.2, por exemplo, para essa máquina aqui.
como que eu sei, né? Aqui, de novo, né? Voltando naquilo que a gente falou, é um ambiente bastante pequeno, controlado, né? Então eu consigo saber, mas eu poderia ver, por exemplo, pelo MAC address aqui do cliente, né? Agora aqui no Windows talvez eu tenha algum problema, porque o próprio core também vai responder a requisição dele, né? Lembrando que ele está mandando um broadcast. A gente pode ver aqui pela própria captura, né? Está mandando um broadcast aí solicitando um DHCP request. Mas o problema está aqui, né? Então, o que garante que algum dos meus equipamentos aqui não vão acabar efetivamente usando a oferta de DHCP que o roteador está enviando, né? Então, se a gente for dar agora um passo à frente, né? Como que eu resolvo esse problema? Ou como que eu evito essa situação aqui? Tem um mecanismo também bastante antigo, nativo de vários switches, a maioria dos fabricantes implementa por padrão, que é o DHCP Snooping, né? Então, o que ele vai fazer? Eu vou configurar aqui nos meus switches de acesso quais portas eu confio para que uma resposta de DHCP seja enviada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Na verdade, são dois passos que a gente precisa fazer. Eu vou fazer aqui no switch de acesso 1 e no 2. Tá? O primeiro passo a gente vai habilitar ele, IP DHCP Snooping. Na verdade, são três passos. Tá? IP DHCP Snooping. Então, vamos fazer isso aqui nos dois. Eu preciso agora dizer em quais VLANs eu quero que ele atue. Então, eu vou colocar, por enquanto, só na 1010. Só para a gente simular aqui. Certo? Só que qual que é o problema agora? Opa. Qual que é o problema? Eu não tenho nenhuma interface setada como trusted aqui. Então, inclusive, as respostas do core, elas vão ser bloqueadas aqui pelo meu switch. Tá? Então, tem que ter um cuidado aqui grande na hora de configurar isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar agora aqui no meu switch de acesso 1. A interface é onde eu sei que eu tenho uma interface que está no caminho aqui para receber essa resposta de DHCP, eu vou setar ela como trusted. Então, aqui no nosso caso da topologia, estou habilitando o DHCP Snooping no switch de acesso e vou permitir que os meus trunks, na verdade eu vou setar que os meus trunks são interfaces trusted. Então vamos lá na porta 00, IP DHCP Snooping Trust. Tá? Teria outros comandos aqui que eu poderia fazer, rate limit, enfim, mas não é o caso aqui, a gente só quer fazer uma simulação aqui bastante rápida, né, e simples. Então tá lá, os nossos trunks agora, eles são portas consideradas trusted para o DHCP. Tá, então show IP DHCP Snooping. Ó, a nossa porta 0 que vai para o core, ela é trusted. Nenhuma outra porta é trusted. Então o que isso quer dizer? Esse roteador que está aqui enviando o DHCP request, esse request vai ser bloqueado aqui pela própria porta do switch, pelo DHCP Snooping. E qualquer outra porta aqui desse switch, né? Então, digamos que se eu quiser conectar um servidor aqui, verdadeiro, né? Um servidor real, para ele distribuir IP, eu vou precisar configurar lá nessa porta também. Aqui no core, se eu quiser habilitar o DHCP Snooping no próprio core, eu precisaria dizer que essa porta que fala com o servidor, ela é trusted. Para a gente evitar esse problema do roteador aqui estar distribuindo IP para a rede, né, de forma indevida, o que a gente fez? A gente foi aqui nos dois switches de acesso e habilitou o DHCP Snooping nele. Tá? Por enquanto, a gente habilitou só para VLAN 1010, mas aqui o correto seria habilitar para todas as VLANs que esse switch tem alguma porta de acesso, por exemplo, disponível, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? Eu vou simplesmente adicionar a 1020, 1030, a 1100 a gente não tem aqui, 1200 ela tem, então vamos colocar também. E seriam só essas aqui para o switch de acesso, tá? Vamos repetir isso aqui no 02. Tá lá.
E aí agora o que vai acontecer? Quando o meu ADM02 ou ADM01 ou RH01 aqui fizer uma solicitação de DHCP, a única resposta de DHCP que o meu switch permitiria é dessa interface que vai para o core, porque lembrando que a gente configurou ela aqui como trusted, né? Então, show IP DHCP snooping. Olha lá o que a gente tem ó, no switch de acesso 01 aqui. O DHCP snooping habilitado para as nossas VLANs de acesso, certo? E a nossa única interface que é trusted é o uplink para o core. Tá? Então aqui no switch de acesso 02 é a mesma coisa. Switch de acesso 02, a gente tem lá o DHCP nuvem habilitado para todas as VLANs e eu estou definindo apenas a 00 como trusted. Então a gente pode aqui fazer o seguinte, vamos fazer um debug. E vamos fazer um teste aqui no ADM02 mesmo. Eu vou desabilitar a placa de rede, habilitar de novo. E tá lá. O nosso roteador aqui ele nem recebe mais a requisição da HCP. A gente pode avaliar aqui pela captura, a gente vai ver que ele o último pacote de DHCP que eu tenho aqui na minha captura é essa resposta que ele tinha enviado lá atrás quando a gente estava fazendo o primeiro teste. Ó. A gente pode repetir agora, pode ser até pelo ADM01 aqui. Vamos fazer a mesma coisa nele. Essa placa de rede a gente vai desativar. Ativar novamente. E não bate mais nenhum pacote DHCP aqui nesse roteador. Certo? Então, a gente já evitou um baita problema aí que também seria difícil de identificar, né? Levaria um tempo e acabar causando indisponibilidade aí nessa rede. E aí, só para validar aqui, a gente está recebendo 10.1, 10.102 da VLAN 1010, então tá conforme o esperado, né? O nosso switch core tá entregando IP aí. Bom, com isso nós finalizamos aqui a parte de testes e ajustes que precisam ser feitos ali, mostrando tudo os problemas que ocorrem de uma rede mal configurada, ou às vezes de um comando que não foi bem aplicado. Então, se este vídeo ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para sabermos a sua opinião e quais assuntos você gostaria de ver aqui no canal nos próximos episódios também. Então, até a próxima. Tchau, tchau.